Eu passei muito tempo caçando a resposta para uma dúvida bem banal. Como essa jarra aqui fez tanto sucesso no Brasil? Não é como se o abacaxi fosse a fruta mais popular do nosso país e também existiram outros modelos dessa jarra, como a de uva, por exemplo. E eu não sei quantos de vocês lembram, mas nos anos 80 e 90 a fruta sensação da época era o morango. E isso ia além da culinária, graças a Deus foram poupados do morango do amor. Mas isso na cultura pop em geral, tanto a moranguinho quanto aquele brilho labial em formato de morango. Boa parte da memória coletiva relacionada a essa jarra vem da grande família, mas ela não pode ser a origem da popularização. Afinal, a série só surge em 2001 e o ápice das vendas do produto é nos anos 70. Então vamos rebobinar tudo até o mais passado possível para entender os processos disso. De cara, falar de arte, abacaxi e decoração remete diretamente à febre do abacaxi. Imagina só, você está em uma embarcação de Cristóvão Colombo, rumo às Américas e decidem fazer parada em uma ilha. Sendo um europeu, claramente você ainda não se deparou com a diversidade de frutas tropicais. E quando pela primeira vez eles veem a fruta na ilha de Guadalupe, eles pensam, ok, estamos diante de algo novo. Afinal, o sabor era muito bom, o perfume era muito bom e a estética era maravilhosa. No caminho de volta, eles estocam tanto o abacaxi quanto outras frutas para levar ao rei da Espanha. Mas não era lá uma viagem muito confortável, de todos os abacaxis levados, só um resiste. E apesar de se deparar com diversas frutas novas, o que ganha o coração do rei é o abacaxi. E para isso existem diversas linhas de pesquisa que tentam explicar esse fenômeno. Bram Bauman, no livro O Abacaxi, o Rei das Frutas, nos diz que a fruta era culturalmente uma tela em branco. Não havia simbolismo direto aplicado nela. A fruta nunca havia sido citada em uma passagem da Bíblia, nem mesmo em textos gregos ou romanos. Não era apenas o ato de nunca ter visto uma fruta assim, mas não conseguir assimilar ela com outros elementos já presentes na cultura. E aí a gente volta lá para a estética do abacaxi, porque ela é muito importante para isso. A outra linha de pensamento diz o seguinte: ainda que a gente esteja acostumado com o visual do abacaxi, ele é bem louco quando você para pensar. A casca da fruta é grossa e pontiaguda como uma armadura, as folhas do pé dele são afiadas como espadas e o melhor de tudo, no topo da fruta existe algo que parece muito uma coroa. Ela exalava simbolismo da realeza. Ela parecia chique e seria cobrado caro por isso. Acontece que Colombo retorna com o abacaxi no ano de 1496. Só que o primeiro abacaxi cultivado na Europa acontece entre o ano de 1685 e 1687. Ou seja, foram quase 200 anos entre a paixão da fruta e conseguir reproduzir ela em grande escala. Dessa forma, o processo de obter um abacaxi era muito mais difícil do que outras frutas. Só era possível através de expedições ou rotas comerciais que passassem nos seus países de origem. E claro, isso não era nem um pouco barato. A procura aumenta, o preço sobe. Ele se torna raro, o preço sobe mais ainda. Ter um abacaxi nem era mais para consumir a fruta, era apenas por um símbolo de status. Era uma bolsa Prada, era uma Ferrari, e isso não é nem exagero. Ali no final do século XVI, um abacaxi na Inglaterra poderia custar 5 guinéus, se estivesse em boa qualidade. E isso poderia corresponder a um ano de salário de um trabalhador comum. E vale lembrar, isso tudo por um produto orgânico. Ou seja, considerando o tempo de viagem da retirada no país de origem até a Europa, muitas vezes esse produto chegava perto de estragar. E mesmo se estivesse estragado, ele ainda possuía valor de mercado. A esse ponto você já deve ter entendido que eles não consumiam o produto. Então para que eles usavam? E basicamente, no seu início, ele era o bibelô em cima da mesa. Era um símbolo de poder para a família que estava dando aquele jantar. Ele até chegava a ser servido como sobremesas em famílias mais ricas. Mas fazer isso não era uma coisa comum. A febre do abacaxi vai ter seu ápice próximo do ano de 1733, quando o rei Luís XV começa a possuir abacaxis em seus jardins. E pensa só, se ter ele na sua mesa de jantar já significava que você tinha poder, imagina ter ele em boa condição no seu jardim. E aqui, sinceramente, começa uma loucura. E se cria até mesmo uma economia de aluguel do abacaxi, já que muitas pessoas não tinham dinheiro suficiente para possuir um, mas queriam apresentar nos seus jantares. E era comum estar presente em estampas de tecidos, tapetes e até mesmo bordados. E na arquitetura ele aparecia bastante como pináculo. Ele pontuava tanto edifícios quanto muros, assim como é parecido com o caso da pinha aqui no Brasil. Em 1761 surge o maior exemplo desse momento, o abacaxi Dunmore na Escócia, um edifício projetado para o conde de Dunmore, onde funcionava uma estufa, que cultivava diversas frutas, mas principalmente o abacaxi. Arquitetonicamente é uma louca confusão. Há uma mistura de diversos estilos, há exagero nas proporções, e 14 metros de um abacaxi utilizado apenas para decoração.
mas é legal que no projeto eles pensaram em épocas de neve e chuva. Aqui nesse detalhe a gente consegue perceber como são feitos para que consiga se escoar com facilidade. Essa febre do abacaxi vai durar até o final do século XIX. As tecnologias de plantio já vão melhorando e o abacaxi vai sendo mais fácil de se reproduzir em outras casas. E assim ele vai perdendo seu caráter de exclusividade. Quando as peças de decoração vão chegando na casa da população em geral, a nobreza decide que ele se torna brega. Mas antes disso, vamos conhecer o trabalho de Thomas Windle. Ele foi um oleiro que trabalhou entre 1744 e 1795. E produziu diversas peças que, sinceramente, parecem até bem atuais. Mas o que essas peças têm em relação com a história? É que ele produziu uma louça no formato da fruta. E eu sei que elas podem até parecer mais um milho do que um abacaxi, mas confia, elas foram inspiradas na fruta. E claro que isso daqui era surfar totalmente dentro do hype do momento. Mas elas não foram lá o ápice das vendas. Só que vocês conseguem reparar a semelhança dela com a nossa jarra, né? E quando eu digo nossa, a gente tem um pequeno problema. Nos Estados Unidos ela não foi tão popular quanto aqui, mas nos anos 60 a cultura chica estava na moda por lá. E o abacaxi aparece frequentemente na decoração desse estilo. Mas aqui tem um ponto importante, não há registros de propaganda desse período sobre a jarra. A gente consegue ver aqui no fundo do produto que ele foi produzido em Nova York. Já que no Brasil a gente consegue achar facilmente registros de propagandas. Sendo a versão mais antiga dela lançada em 1968 pela empresa Troll, que utilizava Hebe Camargo de garota propaganda. E ainda aqui no Brasil a gente tem outro registro de um relançamento pela empresa Atma no ano de 1971. E eu acho curioso como é fácil de perceber que a jarra era uma tentativa de emplacar no Brasil uma estética diferente. Quando a gente compara com a versão americana, a gente percebe que o produto deles vinha acompanhado com copos. E muito disso é que a estética kit já estava em alta nos Estados Unidos. Mas espera aí que eu vou explicar para vocês o que diabos é esse kit. Basicamente é uma palavra em alemão para definir alguns objetos ou obras de arte de mau gosto exagerados ou até mesmo bregas. Só que com o tempo a população foi pensando, pô, isso daí pode até ser brega, mas eu gosto. E o que surgiu como um termo pejorativo e negativo acabou perdendo esse espaço e se criou o estilo. O kit trabalha muito no que é contrário à arte atual, então a gente precisa de um contexto social aí para entender quando ele é e quando ele é só o brega da população mesmo. E aí a gente na jarra de abacaxi consegue perceber esse conflito rolando, olha ele no meio da normalidade de outros produtos. E apesar do kit não estar implementado na nossa cultura, a gente tinha um costume de ter elementos na cozinha que eram de certa forma engraçados, contrastantes, podendo citar aquele pinguim que ficava em cima da geladeira ou o galo que mudava conforme a temperatura do ambiente. Só que não ter patente significava que o produto podia ser replicado livremente por outras marcas. Então, com o tempo, diversas empresas começaram a produzir versões ainda mais baratas dele e a sua popularização foi acabando com o passar do tempo. Nos anos 2000, com a grande família, ele até chega a ter um certo retorno ao mercado. Mas como a empresa original, a Troll, já havia falido, não existiu muita publicidade em cima disso. Além, claro, de que a internet já estava presente, diversos produtos já estavam dominando o mercado e o cenário era outro. E nada impede que ele volte a estar presente na nossa cultura, assim como diversos outros produtos acabam voltando, como o tijolinho de vidro. Eu gosto muito de ver como o abacaxi conseguiu se adaptar como elemento decorativo dentro de diversas culturas e épocas diferentes. Ainda hoje em dia é possível facilmente encontrar ele dentro de decorações, menos esse daqui, por favor, não façam isso. Principalmente como papéis de paredes e estampas, e também na cultura pop em geral. E aí aqui entre a gente vamos bater só um papo rápido. Eu fiquei muito tempo sem produzir vídeos longos pra cá porque o modelo antigo era um pouco exaustivo para produzir em grande escala. Então eu pensei em apresentar um formato um pouco diferente, mas quem sabe a gente se adapta e consiga seguir em frente com isso. Depois vocês me dizem se curtiram esse tipo de formato e se ele pode funcionar. Mas até lá, obrigado pela presença, tamo junto e fé!